Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal aí Bissoli Invest. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo da semana, tudo que movimentou a nossa bolsa de valores. Tivemos aí ata do Copom, tivemos o Boletim Focus, tivemos reunião entre presidentes da República. Nós vamos comentar sobre isso, galera. Mas antes, se você gosta de vídeo como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho da notificação. Isso vai nos ajudar muito, beleza? Sem mais delongas. Bora para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Nossa bolsa de valores acabou de fechar a 184 mil pontos, 196. É uma alta aí de 0,53%. Tivemos aí também a queda do Bitcoin, está caindo nesse momento, 0,46%. O Ethereum está subindo 0,27%. O dólar está em 4,9, né, basicamente. E temos essa notícia aqui, ó, que o dólar fecha abaixo de 4,90 pela primeira vez em mais de 2 anos, com o Irã e dados dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump afirmou que o cessar-fogo entre os países segue em vigor. E os analistas projetam um dólar aí a 4,79, com cenário positivo para o real. Isso por quê? Porque os juros no Brasil tá alto. Esse juros alto traz muito capital estrangeiro aqui para o Brasil. Tem muita gente entrando com dólar no Brasil. E quanto mais dólar circulando, né, a oferta do dólar é maior e o preço, consequentemente, abaixa. Temos também aqui o fundo HGLG11, ele amplia a presença logística na Bahia, com operação de 79 milhões de reais. Aumento de participação em ativos logísticos busca diversificação a atuação do fundo em regiões importantes do Nordeste. Vamos ver a cotação do Brent de petróleo, galera. Por que é importante? Porque se a gente investe numa empresa aí que exporta petróleo para fora, quanto maior o preço do petróleo, melhor para ela, melhor vai ser o lucro, mais ela vai lucrar, certo? Então o petróleo aí, antes da guerra, estava na casa aí de 68 mil dólares, né? Depois que a guerra estourou aí com o fechamento do Estreito de Hormuz, o dólar subiu e agora está a 100 mil dólares o barril de petróleo. Temos o minério de ferro também, para quem investe na Vale. É importante sempre olhar o preço das commodities. Se você investe em alguma empresa de commodities, seja petróleo, minério de ferro, você sempre tem que olhar o preço do commodities. Beleza? Então, o minério de ferro está aí na casa de 110 mil dólares a tonelada do minério de ferro. Vamos dar uma olhada aqui no índice de medo e ganância aí do mercado americano, galera. O índice está aí, ó, confiante. Está confiante. Nesse momento, eu prefiro comprar quando ele está no medo ou no neutro, né? Quando está confiante, quando está todo mundo confiante assim, eu fico mais observando. Tivemos aí também o resultado do Bradesco, Bradescão da Massa. Ele divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2026, registrando um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais. Foi um resultado que apresentou um avanço de 5% em relação ao trimestre anterior. Então, positivo aí para o Bradescão da Massa. Temos também a BB Seguridade, que teve um lucro aí de 11% no trimestre, um lucro de 2,2 bilhões de reais. E muito desse lucro veio do resultado financeiro da empresa. Então vamos lá. Existe o resultado financeiro e o resultado operacional. Exemplo, se eu tenho uma empresa de fabricar caneta, o meu resultado operacional vai ser toda a minha operação, todo o meu lucro que eu vou ter na minha operação. E qual é a minha operação? Fabricar caneta. Então, o lucro que eu tenho na venda da caneta é um lucro operacional, um resultado operacional. Qual é a diferença do resultado financeiro? O resultado financeiro é o seguinte: a minha empresa pode pegar esse dinheiro, esse resultado operacional, reinvestir nela, mas também deixar uma parte guardada no investimento, né, numa renda fixa, e essa renda fixa vai gerar rendimentos. E esses rendimentos vai ser o resultado financeiro. Por que as seguradoras têm um resultado financeiro muito alto? Porque elas vendem o seguro, certo? Elas vendem o seguro, recebem um dinheiro, só que ela não pode gastar esse dinheiro, porque se amanhã ou depois o seu cliente vir necessitar de acionar o seguro, ela precisa ter o dinheiro em caixa. Então ela pega o dinheiro do seu cliente e coloca no investimento, deixa rendendo, nem que seja no CDI. Ela deixa rendendo e esse rendimento vai gerar o resultado financeiro.
Então, em épocas de juros altos, as seguradoras, no geral, elas têm muito resultado financeiro, têm um resultado financeiro muito alto. Vamos ver aí se teve muitos investidores saindo da B3 ou entrando na nossa bolsa, né? Estrangeiros, vamos ver os estrangeiros. O estrangeiro, essa semana, saiu com força, mais para baixo, é o mais vermelho. Saiu muito investidor estrangeiro da nossa bolsa. Vamos ver aí o institucional, que na verdade é o que bota muito dinheiro na bolsa, né? Ó, o institucional já começou a comprar mais, estava comprando. Quase não teve vendas. Muito investidor institucional comprando. O pessoa física comprando com força. Aí quase ninguém saiu da bolsa, muitas pessoas comprando. Essa semana aí tivemos também essa informação importante para quem é investidor do Gari, né? Inclusive a gente investiu no Gari, a nossa carteira aí que iniciamos do zero. Então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, beleza? O Grupo Pão de Açúcar alcança acordo com credores para reduzir dívida de 4,57 bilhões de reais. Isso é importante porque surgiu a preocupação dessa recuperação extrajudicial aí do Pão de Açúcar e como ele é inquilino do fundo imobiliário Gari, o pessoal ficou preocupado de ele não conseguir pagar e as cotas do fundo despencaram por causa disso. Mas o Pão de Açúcar já está conseguindo resolver aí, está entrando em acordo com seus credores. Temos aqui o índice de pânico e otimismo do mercado brasileiro. Agora a gente está no neutro. Eu gosto muito de comprar quando estamos em medo e pânico, né? Quando está confiante, otimismo, assim, eu já fico mais na defensiva. Mas hoje o mercado está neutro para a nossa bolsa de valores. Tem a notícia do Irã aqui, que um alto funcionário disse que o país não permitirá que os Estados Unidos reabra o Estreito de Hormuz. Estados Unidos atacaram petroleiro iraniano em Hormuz. Irã retalhou com mísseis, diz emissora iraniana, citando um oficial militar. Trump diz que ataque ao Irã não violam o cessar-fogo e são apenas um tapinha. E aquilo, né, galera? Um bate aqui, outro bate lá, e no final das contas eles se abraçam e ninguém sabe realmente o que vai acontecer, né? Se o estreito vai ser aberto, se essa guerra vai acabar ou não. Só sei o seguinte: quando essa guerra acabar, o petróleo tende a cair, né? Tende a cair e com isso diminui a inflação. Os bancos centrais mundiais aí conseguem abaixar a taxa de juros. Então é importante aí que essa guerra chega ao fim. Teve a reunião entre o Trump e o Lula, né? Trump disse que a reunião com o Lula foi muito produtiva. Vai saber o que que o Lula ofereceu aí para o Trump, né? Terras raras, não sei, alguma coisa assim, não sei. Mas a informação que a gente tem de momento é essa daí. Isso aqui é uma notícia importante, que saiu também, que funcionário da Casa Branca disse que o anúncio da reserva estratégica de Bitcoin está chegando em semanas. Ou seja, os Estados Unidos quer fazer uma reserva estratégica em Bitcoin. Isso com certeza é um catalisador, vai fazer a criptomoeda subir se isso se confirmar, né? Então vamos observar as próximas semanas. Desaprovação de Lula vai a 53% e maioria rejeita a reeleição em 2026. Ou seja, isso também é um catalisador, porque o mercado ele observa o que pode acontecer na eleição para se posicionar. Então a gente vai observar aí, mas a desaprovação do Lula aumentou bastante, está em 53%, e vamos ver o que vai acontecer. Tivemos aí a ata do cupom, a ata do Comitê de Política Monetária. Vou comentar aqui um pouquinho. A atualização da conjuntura econômica e do cenário do cupom. O ambiente externo permanece incerto. Lógico, essa guerra aí deixa tudo incerto, em função da indefinição a respeito da duração, extensão e desdobramento do conflito geopolítico no Oriente Médio, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes, com certeza, porque essa guerra altera muito o preço dos commodities, petróleo, minério de ferro, então a gente não sabe muito bem como é que vai ser, o Banco Central fica com dificuldade de baixar a taxa de juros, porque se abaixa a taxa de juros, a inflação pode começar a subir, porque essas commodities estão tudo caro, né? A gasolina sobe porque o petróleo está caro, então o Copom está mais na defensiva. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Copom, relatório Focus, com as projeções aí do Banco Central para o Brasil. Vamos lá, IPCA. Há 4 semanas estava em 4,36. Há uma semana já foi para 4,86, ou seja, subiu. A projeção para a inflação terminar este ano já subiu. E agora, hoje se manteve. Hoje não, segunda-feira que foi quando saiu esse relatório, beleza? Se manteve em 4,89. Mas você vê que a expectativa da inflação já vem subindo. Para 2027, expectativa é a inflação a 3,85. Há uma semana já está em 4 e hoje em 4. 2028 estava em 3,60.
há uma semana subiu para 3,61 e hoje já está em 3,64. Para 2029, a projeção é 3,50, há uma semana 3,50 e hoje se mantém ainda 3,50. Para o PIB, vamos ver se o Brasil, a projeção de crescimento do Brasil. 1,8 estava há 4 semanas, 1,8 há uma semana e se manteve 1,8. E nos demais anos também está aí, galera. 2% em 2028, 2%, 2% em 2029. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, qual a projeção aí do Banco Central? Lembrando, galera, isso é projeção do Banco Central, né? Muitas vezes isso muda, estoura uma guerra aí, muda tudo. A guerra finaliza, muda tudo. Então, isso é projeções do Banco Central brasileiro. Então, a projeção há 4 semanas era que a Selic iria terminar em 12,50. Há uma semana já foi para 13 e hoje, na segunda-feira, já projeção também de terminar um ano a Selic em 13%. Para 2027, 10,50. Há uma semana, 11%. Hoje, 11%. 2028, 10%, 10%, 10%. 2029, 9,75%, 9,75%. Hoje já subiu um pouquinho, foi para 10%. Qualquer alteração nessas projeções, semana que vem a gente comenta. Se tiver, a gente comenta. Toda sexta-feira eu vou tentar fazer esse fechamento do mercado aí, um aparato aí geral do que movimentou o mercado. E a gente vai analisando toda segunda-feira o cupom, né, se reúne e libera esse relatório Focus aí para os investidores, beleza? Então é isso aí, pessoal. Hoje fizemos um resumo aí breve do que movimentou a nossa semana. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link aí do vídeo que a gente investe nos fundos imobiliários, inclusive um é o Gari, né, que comentamos aí sobre o Pão de Açúcar hoje, né? E não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações